As mesmas pessoas que ontem ficaram em silêncio e não defenderam a Gleisi Hoffmann daquela declaração abominável do Lula, estão agora usando as redes sociais e a imprensa para me atacar. Eu, o único deputado federal que usou o microfone do plenário na noite de ontem para sair em defesa dela. Um vídeo que eu já até publiquei nas minhas redes sociais, onde eu presto solidariedade à Gleisi Hoffmann, que foi tratada de forma tão desrespeitosa pelo presidente da República. No meu Twitter eu fiz algumas postagens. Primeira, perguntando para o Lindbergh se ele não iria sair em defesa da sua esposa. Descobri hoje que é a namorada. Se ele não sairia em defesa da sua namorada depois dos ataques do Lula contra ela, tratando ela da forma que ele a tratou, como se fosse um objeto de negociação. Lindbergh ficou revoltado comigo. Depois eu fiz uma outra postagem, onde, tentando mais uma vez denunciar a gravidade da fala do Lula, eu tuitei algo no sentido, imagino Gleisi, Lindbergh e Alcolumbre num trisal, que pesadelo. Quando eu vi, depois de um tempo que eu havia postado, que eu não coloquei o contexto necessário nessa postagem para mostrar que ela era realmente uma denúncia à fala do Lula, que de tão podre que era, poderia fazer com que pessoas imaginassem, ou tivesse esse tipo de imaginação, pela podridão da fala dele, pelo desrespeito da fala dele a Gleisi Hoffmann, algumas horas depois eu deletei o post antes de virar notícia na imprensa. Antes de saber que o Alcolumbre queria me caçar, ou Lindbergh me chamar de assassino, antes disso, eu havia deletado, porque eu percebi que eu não coloquei o contexto e poderia ser mal interpretado. Eles aproveitaram essa brecha para desviar o foco, e é isso que eles estão tentando fazer agora. As mesmas pessoas que ficaram em silêncio ontem, tá? Essa é a hipocrisia da esquerda, que ficaram em silêncio ontem aos ataques do Lula, à declaração do Lula contra a Gleisi, hoje estão em frenesi para me atacar, me caçar e me processar. É muito curioso. O único deputado que saiu em defesa da Gleisi ontem fui eu. Está registrado, está nas minhas redes sociais. E eu volto a perguntar, Lindbergh, hoje a sua defesa da Gleisi é tão fervorosa, está aí me chamando de assassino e tudo mais. Por que ontem você não a defendeu quando ela teve a honra dela manchada diante do Brasil inteiro pela fala do presidente da República? Mas preferiu atacar aquele que saiu em defesa dela, coisa que você não teve coragem de fazer. Ninguém vai esquecer. Em relação ao Alcolumbre, eu percebi que era uma tuitagem que não foi muito bem elaborada, infeliz, deletei. E peço desculpas, porque a minha intenção não era ofender o presidente do Senado, Alcolumbre, e nada do que eu falei poderia ofender a Gleisi. Na verdade, tudo foi em defesa dela, o único que saiu em defesa dela. E agora eu vejo meu nome saindo em toda a imprensa, porque o objetivo deles é justamente esse, tirar o foco do que o Lula falou, e como ontem eles não saíram em defesa da Gleisi, eles estão hoje tentando sair em defesa dela contra aquele que a defendeu na noite de ontem. É o cúmulo da hipocrisia. Mas para deixar registrado, em nenhum momento eu tive a intenção de ofender, atacar o presidente do Senado. Inclusive já mandei um áudio para ele, já conversei com alguns senadores, pretendo falar com ele pessoalmente que em nenhum momento eu tive a intenção de atacá-lo. Toda a minha intenção era denunciar a podridão da fala abominável do Lula. Tá bom? Abraço, galera. Fique com Deus.